Bom, quando você pega esses números, você vê que o Tarcísio de Freitas, ainda que alimentasse o sonho de ser o candidato a presidente, que poderia ser candidato a presidente, evidente, se não tivesse o bolsonarismo, essa retenção, né? Só pode ser um cara que se chame Bolsonaro, então vamos botar o Flávio, porque senão o bolsonarismo morre. Essa visão de estadista, né? Como a gente percebe que a família Bolsonaro tem, que o Jair Bolsonaro tem, estadista. Qual é o nosso melhor representante da direita? Deixa eu ver... Meu filho. É impressionante. Você sabe que uma vez eu conversava com um empresário e ele dizia o seguinte: olha, eu e a minha mulher somos de duas famílias de empresários. Na minha empresa não trabalha ninguém da minha família. Na empresa da família da minha mulher trabalha todo mundo que é da família dela. E aí um dia, numa discussão que não terminou bem, ele disse... Eu comentava com a minha mulher dizendo como a sua família é prendada. Todos da sua família têm condições de ocupar um cargo de diretoria. E na minha família não, a gente tem que recrutar executivos de fora da família, porque a gente não tem familiares no poder. Eu sou a favor da empresa familiar, mas quando você leva isso para a política é a coisa mais engraçada do mundo, né? Você vê o Renan Calheiros bota o Renanzinho, o Jader Barbalho tem os Barbalhinhos, os Sarnez tem os Sarnezinhos, e assim vai. Não é uma novidade no mundo do Bolsonaro com os Bolsonarinhos. Todo lugar tem isso. Você vê isso na Bahia, Antônio Carlos Magalhães tem os Magalhãezinhos. Todo lugar tem, né? Mostra como é que funciona a política brasileira. É a minha família primeiro, depois a gente pensa no país. É o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Então por que eu vou botar um filhote desgarrado, um Tarcísio desses aí, que eu não sei nem de onde vem, nem para onde vai? Botei ele pro governo de São Paulo, porque, putz, eu nem sabia se ia ganhar, mas ganhou. Aí o cara ficou grandão, ficou maior do que eu. Hoje em dia eu tô em cana, o meu filho tem o Tarcísio. Se eu botar o Tarcísio, ele pode ganhar. Aí, mas se ele ganhar, eu não vou ganhar. Quem vai ganhar é ele. Aí ele vai ter o Tarcisinho, vai ter, sei lá, de repente ele cria uma nova família aí. Eu não sei não é bom para mim. Então eu vou botar o Flávio. O Flávio é competitivo, como a gente tá vendo. Tem possibilidade de assustar o PT, não há a menor dúvida, mas carrega uma rejeição que o Tarcísio de Freitas não tem. Mas isso não é importante. Importante é nós ganhar. Nós, eu digo, nós da família. Então, deixa o Tarcísio para lá, joga o Tarcísio para São Paulo. Então, o Tarcísio, que já estava pensando no terno da posse, já tinha pensado qual que ia ser o melhor alfaiate, vou de azul escuro, vou de um azul turquesa, qual será que é a cor melhor, gravata, que cor que a gente deve usar? Ele já tem que pensar no terno da posse em São Paulo. Claro, precisa ganhar a eleição, mas a vida dele em São Paulo é muito mais fácil do que disputando com Lula. Qualquer um que queira disputar com Lula vai ter um trabalho do cão, porque o Lula é um candidato competitivo. A gente precisa pegar na nossa história, a gente vai ver o seguinte: o que é preciso para o país ter um bom presidente? Bom presidente. Antes de tudo, ele tem que ser um bom candidato. E a gente tem casos, que não são poucos, de bons candidatos que não viraram bons presidentes, mas eram bons candidatos. A gente só vai saber se o cara é bom presidente depois que ele ganha. Mas antes de tudo tem que ser um bom candidato. O que é um bom candidato? É aquele que ganha a eleição, que é viável. Por exemplo, a Dilma foi um desastre. Um governo desastroso. Ela quebrou o Brasil, quebrou a Petrobras, quebrou o setor elétrico. É um negócio inacreditável imaginar que o Brasil teve, não é uma vez, não. Teve 2 vezes a Dilma nas urnas e ela ganhou as 2 daqueles que se achavam gênios da presidência da República. O José Serra, o Aécio Neves, achavam que iam ser, nossa, os melhores. Se fizesse uma prova de títulos, o Serra ia tirar primeiro lugar, 10 com louvor. O Aécio, então, que achava que veio de Camelot, achava que era herdeiro do Tancredo Neves, ele falava, nossa, isso aqui não precisa nem ter eleição. Milton Neves que dizia isso, né? Esse jogo não precisa nem ter. E o Aécio achava que não precisava nem ter. Aí tomou um cacete da Dilma. Não, mas ela não sabe falar, ela se atrapalha toda, atrapalhada, pouco importa. Deu um pau no Aécio. Ah, mas foi uma votação apertada. Tudo bem, só que ela botou a faixa e ele não, entendeu? Então, ela foi uma péssima presidente. No entanto,
ela era uma boa candidata, ela era viável, apoiada pelo Lula, como agora o Flávio Bolsonaro pode até ser um bom candidato. O Tarcísio seguramente seria um candidato melhor para presidente da República, porque não carregaria a rejeição do Bolsonaro. Teria o seu desafio para dar aquela afastadinha do Bolsonaro, mas a afastadinha do Bolsonaro dele é mais fácil, né? O outro não adianta, você leva ele no laboratório, faz o teste de DNA, ou então vai no cartório, né? E pega a certidão de nascimento, está descrito pai, está lá Jair Bolsonaro, não precisa nem pensar muito, e carrega a rejeição. Tem vantagens, ele já larga lá na frente, mas tem grandes desvantagens. Então o Tarcísio está numa posição muito confortável, criando um problema para o Alckmin. Essa pesquisa cria um problema para o Alckmin. O único candidato que pode produzir o segundo turno, neste cenário apontado hoje, é o Geraldo Alckmin. O Haddad não vai produzir, como produziu na eleição passada o segundo turno, segundo essa pesquisa. Claro, o Haddad não quer ser candidato, não é candidato ainda, talvez venha a ser, e criou um problema sério para o Alckmin. O Alckmin olhou essa pesquisa e falou: xiii, vão querer me arrancar aqui desse conforto da vice-presidência. Ele que tomou um pau do Lula na eleição de 2006, o Lula teve mais de 60% dos votos válidos no segundo turno, o Alckmin conseguiu um feito, ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, mas no entanto se agarrou ao petismo, ficou lá e agora está lá e fazendo sucesso. É uma voz racional num governo cheio de irracionalidades. No entanto, se for escalado para essa missão, a chance dele ganhar é baixa, mas pelo menos ele produz o segundo turno, segundo essa pesquisa. Ficou ruim para ele agora.